Bom, tem ainda a minha sala, essas coisas não me expulsaram ainda, porque eu ouvi falar que existem, sei lá, na farmácia por aí, que às vezes eles têm, assim, num departamento tem 100 professores, não sei o quê, então eles têm uma falta danada de espaço, né? Então já ouvi falar de gente que se aposentou e no dia seguinte ele não foi buscar logo as coisas dele, já tinham colocado no corredor, já tinha arranjado outra pessoa. Eu acho que é uma falta de respeito também, não é? Mas aí é um exagero, mas no nosso caso, felizmente, eu depois de 14 anos ainda não me despejaram. Só que havia uma época em que a assessoria jurídica da universidade, né, da USP, eles querem garantir a parte jurídica deles assim, porque é natural, você está trabalhando, não está ganhando nenhum tostão, né? Então se você entrar na lei trabalhista e reclamar, você ganha, né? Certo? Então eles não querem ter essa dor de cabeça, então a gente assinava um documento assim, deprimente, né? Eu falei, não assino esse negócio aí, né? Sabe qual era o nosso título? Nosso título era, bom, eu, por exemplo, eu fiquei 10 anos como titular aí na Geociência. 10 anos, 86 a 96, né? Fui chefe de departamento. Bom, não fui diretor, porque diretor já é um cargo que já tem que fazer as suas curriolas políticas e tal, e eu não queria essas coisas. Então, até chefe de departamento quase que obrigado, fui lá, né? Bom, fiquei 6 anos como chefe de departamento. Bom, então passei por todos e tal. Bom, aí eu tinha que assinar um documento dizendo que eu era, a USP era permitente e eu era permissionário. Aí eu falei, não vou assinar esse negócio aí. Pô, eu estou aqui desde 65, sabe? Em novembro de 65 eu assumi na USP aqui, né? Lá na Alameda Glétia, lá na cidade, né? E aí depois desse tempo todo a universidade me permite que eu circule por aqui, que use a secretaria, que use a biblioteca. Poxa, que honra, né? Mas eu não vou assinar esse negócio aí, né? Aí eu falei, pô, também não adianta, né? Não adianta ficar. Aí eu assinei depois a protesto, quer dizer, no sentido, protestei, mas assinei. Bom, aí parece que essa reitora aí anterior, é Sueli, né? Como era? Sueli o nome da reitora? Então, ela mudou o nome, a denominação. Agora é, como é que é? Agora é colaborador sênior. Ficou um pouquinho melhor, né? Agora eu virei tudo sênior. Aí eu pego assim, se eu pego o ônibus, assim, eu tenho uma carteirinha lá de sênior, né? Eu não pago nada. O metrô também, metrô não está escrito sênior. Aí esses dias, eu estava 15 anos como pesquisador 1A do CNPq, aí eu solicitei, aí dispensar essa bolsa aí, né, de pesquisador, produtividade em pesquisa para pessoal mais jovem, está chegando aí e tal. Então eu falei, não, dispensa a minha bolsa. Então aí eles me passaram agora para pesquisador sênior. Diz que é promoção. Eu acho que vai diminuir o que eles vão pagar, mas é promoção. Mas é assim, tudo bem. E a transparência deixa ali. Caiu? Não, tá igual. Tá aqui. Bom, então eu queria, ainda continuando então com a água, bom, aqui em cima, acho que talvez esteja um pouco ruim para ver, não é? Mas, na verdade, vocês veem que a água está, assim, distribuída em vários, vamos dizer assim, reservatórios, vários compartimentos, e naturalmente a água está passando de um lugar para outro, não é? Bom, aqui embaixo então vocês têm uma ideia assim aproximada de quanto de água está contido nesses diferentes reservatórios aí, né? Então você tem aí, por exemplo, água superficial em lagos de água doce. Então aqui tem o volume, aqui a porcentagem em relação ao total, não é? Certo? Aqui eu tenho águas salinas e lagos salinos, né? E seriam mares interiores, né? Por exemplo, Lago Salino, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um Great Salt Lake, por exemplo, que ainda é bastante grande. Antes tinha muito mais lago, mas onde fica lá perto de, onde tem a sede da igreja Mormon, né? Salt Lake City, né?
então Utah, né? Então, bom, aí tem o volume, depois tem a média aí de água em canais, assim, rios, né? Água subsuperficial, vadosa, inclui a umidade do solo, né? Bom, água subterrânea até uma profundidade de meia milha, né? Aí tem esse daqui é água subterrânea de grande profundidade e outras distribuições de água. Então o pessoal tem assim natural, que isso daí é mais ou menos assim teórico, né? Mas dá uma ideia da ordem de grandeza, né? De como a água está distribuída, né? Hoje em dia, né? A água está distribuída hoje em dia. Mas essa distribuição tem variado, né? Através dos tempos. E aí então naturalmente que o conceito muito importante hoje em dia, e disso, quer dizer, isso daí envolve problemas de clima também, é justamente o ciclo hidrológico, quer dizer, há uma circulação de água entre esses vários compartimentos, né? E então essa é mais ou menos a situação atual, quer dizer, eu tenho hoje em dia nos oceanos cerca de 97% de toda a água, né? Dos oceanos evapora em torno de 84%, né? E precipita 77%, quer dizer, precipita menos do que evapora nos oceanos. Bom, graças a isso é que, por exemplo, nos continentes, quer dizer, existe um excesso de precipitação em relação à evaporação e transpiração. Portanto, a diferença aí, 7% aí, né? É que vai se transformar em rio, não sei o que e tal, e vai, né? Que vai alimentar os rios, vai correr em direção aos oceanos. Agora, então eu tenho nas geleiras cerca de 2%, alguns falam aqui 2,25% de toda a água subterrânea, cerca de 0,75% de toda a água. Então, excluindo a geleira, a água subterrânea está menos conhecida, né? Mas por isso mesmo, talvez o pessoal exagera, aí diz que 0,75, talvez o aquífero Guarani, aí, etc., né? 0,75 de toda a água estaríamos na água subterrânea, rios e lagos cerca de 0,01% de toda a água, e depois tem a evaporação, precipitação, evaporação mais precipitação, 16% dos continentes, da área continental, e a precipitação 23%. Bom, na atmosfera, cerca de 0,0001% de toda a água. Bom, e também tem um vento, né, circulando aí, quer dizer, o vento que está trazendo e levando umidade, e o rio levando, através dos rios, a água em excesso, que precipita em excesso sobre os continentes para os oceanos, né? Então, isso daí seria o ciclo hidrológico, que é muito importante a gente conhecer, né? Inclusive, a propósito disso, eu vou dizer o seguinte: lá na universidade onde eu estou trabalhando, universidade particular, lá perto do centro lá de Guarulhos, né? Chama-se Universidade de Guarulhos, né? Não podia ter outro nome, né? Universidade de Guarulhos. Então, essa universidade, bom, eles dizem lá que é a 6ª maior universidade particular acho que, não sei se é da região de São Paulo, do Brasil, sei lá. Mas, de qualquer maneira, eu estou ligado só à pós-graduação. Então, lá tem pós-graduação, tem doutorado e mestrado em odontologia, né? E tem mestrado, por enquanto, em enfermagem. Doutorado parece que estão querendo lá também, né? E atualmente temos, então, ligado à nossa área, nós temos lá uma área chamada de análise geoambiental. Então, é onde eu estou trabalhando, né? Então, agora, bom, tem os seus problemas lá, porque naturalmente o ideal seria que eu recebesse pessoas assim, nesse curso aí, pessoas formadas em geologia ou geografia. Agora, pessoal de geologia não aparece ninguém. Agora, o pessoal de geografia aparece em vários, assim,
Agora, frequentemente existem muitos cursos por aí que parece que a formação deles, que eles dão por aí, às vezes é muito fraca. Então eu acabei inventando uma disciplina que eu estou dando agora, chama-se... eu falei assim, essa disciplina tem que ser obrigatória, né? Então a disciplina na pós-graduação chama-se, bom, a ideia daquele nivelamento, não sei o que e tal, fundamentos geológicos e biológicos da análise geoambiental, né? Aí tem que falar desde origem da Terra, Big Bang, até bacias sedimentares, sedimentação, não sei o que e tal, rochas ígneas, metamórficas, sedimentares, tudo isso em 11 aulas, mais ou menos, que eu vou dar, em 11 aulas de 4 horas, né? Não, é dureza, é um negócio... Aí tem gente que voa solenemente, não tá nem aí. Bom, aí vocês têm, então, o tipo de arquivo natural, à esquerda, né? Tipo de registro, né? Paleoclimático, vamos dizer assim. A resolução temporal ótima, quer dizer, pode ser de dias, ou pode ser de 100 anos, ou 1000 anos, etc. A amplitude temporal pode ser de 1000 anos, ou 10.000 anos, enfim. Então vocês têm um tempo de resolução e depois aquela informação que é derivada, aí tem as letras lá, T, U, B, etc. Então T, por exemplo, seria temperatura, U seria umidade ou precipitação, etc, né? Então você obtém essas informações. Bom, isso daí é um quadro que eu encontrei nessa publicação aí de dois americanos aí, Bradley e Eddy, em 1989. Agora, como eu estava dizendo, uma coisa desse tipo assim, esses não são certamente os únicos métodos que a gente pode chegar a informações paleoclimáticas. Por exemplo, eu vou até mencionar outros métodos que estão sendo utilizados, inclusive aqui no Brasil, né? E a mesma coisa pode ser dita em relação ao nível do mar. Eu quero saber, por exemplo, como o nível do mar variou aqui na costa brasileira, não é? Porque, como eu estava falando, assim, na parte do nível do mar foi eu que tive mais envolvimento do que na parte paleoclimática. No tempo em que eu estava trabalhando com esse francês, nós começamos pelo litoral do estado de São Paulo. O primeiro trecho que nós aprontamos, inclusive os mapas, temos impressos coloridos até hoje. Eu tenho esses mapas aí, quem tiver interesse, posso fornecer esses mapas aí, porque não tem, são mapas da planície costeira, desde Cananéia até Paraty, todo o estado de São Paulo e até o sul do Rio de Janeiro, não é? E depois nós estivemos trabalhando em todo o litoral do Rio de Janeiro, mas principalmente da Baía da Guanabara para o norte, e depois todo o Espírito Santo. Então fizemos um mapa também da planície costeira desse trecho aí, com um texto explicativo que acompanha esses mapas também. Então esse trecho, por exemplo, da Baía da Guanabara para o norte até o Espírito Santo é interessante também porque pega duas desembocaduras fluviais importantes onde tem deltas, é o delta do Paraíba, né, e o delta do Rio Doce, né? E depois aí o francês, ele foi um tempo, ele se deslocou lá para Salvador, então ele ficou um tempo trabalhando com o pessoal de Salvador. Aí eu não me envolvi muito, porque estava longe e tal, né?